Hoje nós vamos falar sobre receituários e dúvida quanto à fiscalização do CRF. O que é isso, Daniele? Nossa, se o fiscal passar e eu não estiver na loja, se acontecer isso, aquilo outro. Então hoje a gente vai falar sobre as principais dúvidas de quando o fiscal ele passa para te fiscalizar do CRF na loja, o que pode acontecer. Gente, existem várias receitas, diferentes que a gente pega na drogaria. E essas receitas, depois da lei de 2019, elas são válidas em todo o território nacional. Por que isso? Porque antigamente, por exemplo, no estado de Goiás, não podia pegar uma receita azul de outro estado, era proibido. A pessoa tinha que chegar, se ela comprasse em Minas e ela viesse para o Goiás, ela tinha que chegar em Goiás, ir no postinho, ir no profissional, no médico e trocar a receita. Hoje isso não existe mais. A receita ela é válida em todo o território nacional. Ela respeita, Daniele, por exemplo, a legislação estadual respeita, mas ela vale em todo o território nacional. Então vamos começar falando da receita B2. Quais são as especificações da receita B2? Gente, a receita B2, esse exemplo é de uma receita B2, então ela sempre vai vir aqui os dados preenchidos. Principalmente esse número aqui é um número que a gente informa no SNGPC, que está o F, aí vem o F do estado, e um número que a gente informa no SNGPC, que ele pode vir em negrito ou aquele vermelhão. E dados do emitente pode ser os dados do médico. Se vier os dados do médico, o nome dele, CRM dele, endereço dele, ele pode simplesmente assinar a receita, datar, assinar, beleza. Agora, se vier um nome da clínica, tá? Assinar e carimbar. Então, aí a gente tem aqui o endereço do paciente e aqui o médico coloca a substância. Daniele, quantas substâncias podem ser prescritas numa receita azul? B2, somente uma substância, né? A que a gente mais pega de receita B2 é sobre realmente a sibutramina, né? Para quantos dias que eu posso dispensar a sibutramina? Gente, vamos falar sem ser pandemia. Sem ser pandemia, a sibutramina ela poderia ser dispensada para 60 dias de tratamento. Então, 60 dias de tratamento, né? Então, qual que é a dosagem máxima, Daniele? Por exemplo, ele pode colocar um comprimido de 12 em 12 horas? Não pode, porque a dosagem máxima por dia da sibutramina é 15 miligramas. Então, realmente, eu daria 60 dias de tratamento. Mas e na pandemia, Daniele, a legislação mudou. Quando tá pandemia, pode se dispensar para até quanto tempo? No período agora de pandemia, ela pode ser dispensada. O médico ele tem que informar na receita que aqui ele tem que colocar realmente para 3 meses. Se ele colocar só para 60, eu dispenso para 60. Se ele colocar para 3 meses, no período de pandemia, eu posso dispensar até para 3. Então, o que a gente faz, gente, quando a gente pega essa receita? A gente confere ela e coloca os dados do comprador aqui embaixo. Eu sempre falo, quem é o comprador? O paciente, o José. Se for o José, eu vou colocar os dados do José. Eu vou pedir aqui na farmácia os dados dele e vou colocar os dados dele. Aqui a gente assina e carimba. E atrás a gente carimba e coloca todos os dados da medicação. Daniele, a receita B2, ele realmente tem que ser preenchido pelo paciente. O paciente vai vir preenchido pelo médico e ele vai vir preenchido realmente pelo paciente. O paciente que tem que assinar no termo. Já não é o comprador mais, é o paciente. O paciente preenche os dados dele e assina. Beleza? Outra receitinha, né, que a gente pega bastante é essa. Quando a gente pega ela, a gente tem que fazer o balanço dela. É feito balanço mensal, trimestral. É feito balanço mensal, anual, trimestral. A receitinha A também é válida em todo o território nacional, né? Só que ela tem um detalhe. Se eu pegar ela de outro estado, eu tenho até 72 horas para mim levar ela na vigilância sanitária para o visto, né? Então, vamos lá. Ela também preenche da mesma maneira, o médico vai preencher da mesma maneira. Ah, se ele colocar a identificação do emitente, os dados dele, Daniele, o nome dele, CRM dele, o endereço dele, o telefone dele, ele pode só assinar a receita? Pode, mas se tiver no nome da clínica que ele trabalha ou no nome do hospital, como lá tem muitos médicos, aí se o médico assinar, você não vai saber qual que é o médico. Então ele realmente tem que assinar e carimbar.
Então ele coloca a data e coloca realmente a substância, né? Uma substância da receita. Daniele, ela tem validade de 30 dias após a data que ela foi prescrita e normalmente ela poderia ser dispensada para até 30 dias de tratamento. A Zoom, né? Ela também é preenchida da mesma maneira, com os mesmos dizeres, né, que a gente já falou. Aqui vem a numeraçãozinha que a gente informa no SNGPC. Só uma substância por receita que ela pode ser preenchida, né? Se o médico passar um alprazolam aqui, é só o alprazolam. E ela também vale em todo o território nacional. A partir da data de prescrição dela, ela tem validade de 30 dias. E com a pandemia, né, antes da pandemia, ela poderia ser dispensada para até 60 dias de tratamento. Se ele passasse, Daniele, 2 comprimidos de alprazolam, né, um de 12 em 12 horas, eu poderia dispensar até 4 caixas com 30 comprimidos? Poderia. Mas, para agora, na época da pandemia, o médico, ele vem colocando aqui que ele quer um período maior, eu posso dispensar sem problema. A receita, né, tradicional, né, no receituário de controle especial, ela já pode vir mais substâncias aqui, né, prescritas. O médico, ele vai preencher, vai datar, carimbar, da mesma maneira, ele pode simplesmente assinar. E a gente preenche certinho, preenche atrás com o nosso carimbo, o nome do medicamento, a concentração, posologia, registro do Ministério da Saúde, a validade, quantidade de caixas, o lote, a gente preenche direitinho. Que depende do estado, gente, do estado de São Paulo, mulheres em idade fértil, a receita ela vale até 7 dias, né? E no resto do país, a receita ela vale 30 dias a partir da data que ela for prescrita. Daniele, você falou que vale em todo o território nacional as receitas. Vale por causa da lei de 2019. Então, se eu estiver lá no Mato Grosso e pegar a receita e eu for viajar para casa da minha avó lá em São Paulo, e eu sou mulher em idade fértil, eu tenho quantos dias para comprar lá em São Paulo? 7 dias. Mas se eu voltar para o Mato Grosso, eu vou ter quantos dias para comprar? Eu vou ter 30 dias para comprar. Então, eu tenho que respeitar a legislação do estado. A gente falou um pouco sobre receita, aí você vai falar assim para mim, Daniele, tem aquele negócio, aquela coisa que não pode estar prescritos medicamentos da portaria 344, por exemplo, um tramadol, uma codeína com uma cefalexina, não pode estar prescrito como antibiótico. Não posso. Não posso pegar. Se tiver os dois juntos, qual que eu dispenso? Não dispenso nenhum, eles têm que vir separados. Para o paciente, ele tem que voltar lá no médico e pedir para o médico realmente trocar a receita, colocar separado. Às vezes o paciente acabou de sair de uma cirurgia, são medicamentos, né, para ele, realmente não pode. Por quê? Qual que é a dúvida? A dúvida é a seguinte, às vezes o paciente, ele saiu da cirurgia, mas ele não vai comprar medicação. Ele vai falar, não, vou esperar um pouco, vou esperar eu sentir dor. Se bem que na cirurgia, eu acho que tem que ser tomada, né, super rápida. Mas a justificativa da Anvisa é a seguinte, uma receita, o antibiótico, ele vale 10 dias a partir da data de prescrição. E a codeína, por exemplo, vamos dar o exemplo da codeína, ela vale 30 dias. Então, se ela tiver prescrita na mesma receita, vai causar uma confusão e não vai dar certo. Então, a lei é essa, que não pode prescrever medicamentos da portaria 344 com antimicrobianos, porque eles têm validade diferente de receita, então é diferente. Não posso pegar. Tenho que pegar realmente separado. Bem comum, que o pessoal geralmente pergunta, às vezes você está começando e você não sabe, Daniele, qual a diferença entre farmacêutico RT, que o pessoal fala, o substituto eventual, ou farmacêutico substituto temporário? Vocês sabiam que tinha esse tanto de nomenclatura de farmacêutico para ser contratado? Então vamos lá, gente. O farmacêutico responsável técnico, a gente fala, fulano é o RT. Então o RT, o farmacêutico do estabelecimento, ele passa o SNGPC, então ali ele tem realmente toda a responsabilidade do estabelecimento. E o farmacêutico substituto, ele não tem responsabilidade? Tem. Ele responde pelas atividades dentro do horário dele que está descrito, né? Pode ser um horário igual ou pode ser um horário de responsabilidade. E o farmacêutico substituto eventual, que farmacêutico é esse? Geralmente, gente, numa empresa que tem vários horários, assim, que o horário se estende mais, e as folgas, por exemplo, são 5 por 1, você trabalha 5 dias e folga um dia,
tem aquele farmacêutico substituto eventual, que ele cobre as folgas e ausências do RT e do farmacêutico substituto. Então, nos mesmos horários declarados pelos os farmacêuticos, o RT e o substituto. E qual que é esse, Daniele? Farmacêutico substituto temporário. Gente, o farmacêutico substituto temporário, o próprio nome já fala, ele é temporário. Por exemplo, o farmacêutico RT saiu de férias. Ele vai lá e cobre as férias do RT, então ele é um farmacêutico substituto temporário. Ele cobre as férias do RT, ele só pode estar lá durante 30 dias, porque ele foi considerado um farmacêutico substituto temporário. Então ele só vai estar lá 30 dias, só para cobrir. Ah, então a farmacêutica saiu de licença maternidade. Pode ser o farmacêutico substituto temporário? Não, porque ele só pode permanecer por 30 dias. Então, aí, no caso, teria que contratar um farmacêutico, mas a nomenclatura seria diferente. Seria um farmacêutico substituto, né? Dúvida aqui. Daniele, eu não estou exercendo a profissão. Aí, o CRF fica me mandando correspondência, me cobrando anuidade. Quem, gente, já recebeu a anuidade desse ano, né? Tem muita gente já até pagou por causa do desconto. Então, o que eu devo fazer? Então, se você não está trabalhando e você está recebendo as correspondências realmente, se você tem que pagar. Se você quer ficar com o seu CRF ativo, você tem que pagar o CRF, né? Se você quer ter aquele seu númerozinho de inscrição, você realmente tem que estar com o pagamento anuidade em dia. Ah, Daniele, mas eu não estou trabalhando, eu não quero pagar o CRF. Então, aí eu tenho que ir lá e pedir para eles realmente suspenderem, né? Para eles realmente, cancelarem a minha inscrição, para mim não receber essas anuidades nem nada, né? Ah, eu não vou trabalhar agora, então eu não preciso ter inscrição agora. Mas se você não está trabalhando, mas está procurando um serviço, você realmente precisa pagar o CRF. Eu vou me ausentar lá da drogaria. Aí, por exemplo, quando eu vou me ausentar, no meu horário que já foi declarado lá no conselho, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para mim não receber uma multa? Por exemplo, se o fiscal do conselho passar, aí ele vai autuar a empresa, alguma coisa assim, ou vai me autuar? Gente, quando eu vou, por exemplo, se eu vou em algum lugar, se eu vou viajar no final de semana, se eu vou numa consulta médica, que é uma coisa programada já, aí eu posso realmente mandar um e-mail, eu posso ligar no CRF e avisar, né? Se eu ligar, eles vão me dar todas as coordenadas, como é que eu faço. Hoje em dia a gente tem o canal ali dentro mesmo, né, do site deles, onde a gente comunica com eles, mandam tudo certinho, horas de antecedência, que nós vamos, por exemplo, que o farmacêutico, que eu vou me ausentar da drogaria, eu comunicar, ele vai saber que eu me ausentei da drogaria. Gente, o fiscal, ele tenta passar daquele jeito que, assim, que nenhuma farmácia avisa pra outra. Ele vem, aí ele vai embora, visita uma cidade vizinha, depois volta, depois 2 dias. Porque ele realmente quer saber se o farmacêutico, pelo menos aqui, é desse jeito, se o farmacêutico realmente está trabalhando. Já teve uma vez, gente, que a fiscal veio, aí eu tava aqui. Aí ela conversou comigo, tal, e nós batemos um papo, conversamos sobre pandemia, sobre vacina e tal. Ela voltou, né? E era um horário assim noturno, então, e não tem jeito, né? Não tem jeito de eu sair, que eu sou proprietária, então eu tava aqui mesmo. Aí ela pegou e voltou. Aí ela voltou e falou, eu esqueci. Eu acho que eu te falei um trem errado, né? Ela voltou pra me contar o que ela tinha falado. Então já imagina se você é uma pessoa que, pronto, né? Tô tranquila, agora eu vou embora. E ela tinha pegado a pessoa no pulo, né? Mas é assim, se eu quiser me ausentar, se eu for fazer, por exemplo, uma viagem, aí não é férias, é uma viagem de final de semana, ou é uma viagem de 3 dias. Aí eu realmente comunico 48 horas de antecedência. E se eu for, Daniele, se eu for uma coisa de emergência, porque tem aqui uma pergunta assim, eu sou farmacêutico e o fiscal do conselho passou na drogaria e eu não estava. O que eu faço agora? Gente, se o fiscal do conselho ele passou na drogaria e você não estava, ele vai informar lá. Hoje a gente tem até um portal ali dentro do conselho, do CRF, que você pode ver todas as visitas também que você sofreu, né, as fiscalizações que você sofreu, e ele faz um preenchimento ali, então você vê. Se ele coloca que você não estava, eles podem te mandar uma notificação.
Então, você sendo notificado, você tem que apresentar uma defesa. Eu não tava porque eu fui acompanhar o meu filho no médico. Eu não sabia que meu filho ia adoecer, não era uma coisa programada. Não tinha jeito de eu avisar com 48 horas de antecedência. Então, é uma justificativa. Aí eu tenho que comprovar, Daniela? Tem, eu peço um atestado de acompanhamento. Mas eu não pedi. Mas você vai lá no pediatra e fala, olha, a fiscalização passou, eu não tava, eu tava aqui na consulta, eu quero um atestado de acompanhamento. Pronto, não tem problema nenhum e com certeza a pediatra vai te dar. Daniela, eu fui acompanhar minha mãe numa cirurgia, né? Você também pede um atestado de acompanhamento. Eu passei mal, no dia que ele passou, eu tava lá na farmácia, e eu passei mal e eu fui parar no pronto-socorro. Então aí eu vou ter um atestado que eu passei mal. No dia que ele passou, foi bem no dia que meu dente estava quebrado, e a dentista me encaixou lá, e aí eu mando falando, meu dente estava quebrado, meu dente da frente, não tinha jeito de eu trabalhar desse jeito não, eu fico com vergonha, não dá nem pra sorrir. Aí a dentista me encaixou e eu fui. E eu mando o atestado, né, comprovando que eu tava no dentista. Então, assim, se o fiscal passar e porventura você não tiver por algum motivo, tem que fazer a defesa, né, de que você não estava e ter a prova para você realmente mandar por que você não estava naquele horário, que é o horário que você deveria estar na drogaria. A pergunta é o seguinte, Daniele, qual o tempo máximo de tratamento que pode ser dispensado a prescrição de medicamento sibutramina? Gente, se fosse, né, normal, sem pandemia, a sibutramina, a receita dela tem validade de 30 dias a partir da data de prescrição e ela pode ser dispensada para até 60 dias de tratamento. Daniele, mas agora na pandemia o médico ele pode optar por tratamento, né? Exceto a sibutramina, que ela pode ser prescrita para até 6 meses de tratamento. Então, se a receitinha B2, ela não é uma receita, ela é uma receita realmente de sibutramina. Essa receita de sibutramina, eu tô na pandemia, o médico pode optar por... Ele pode prescrever para 60 dias, como era normal? Pode também, mas ele também pode optar, não, a minha paciente, ela fica em casa, então ela vai... eu quero que ela pegue 60 dias de tratamento. Quer dizer, eu quero que ela pegue 6 meses de tratamento. A sibutramina pode. O médico usa para 30 dias. Se o médico quer que o paciente use para 30 dias de tratamento, ele vai passar só uma caixa, a gente vai dispensar só uma caixa. Se ele quer para 60 dias de tratamento, ele pode prescrever para 60 dias? Pode, a gente dispensa só 60 dias. Ele quer 6 meses de tratamento ou 4 meses de tratamento, a sibutramina, no caso, aí a gente dispensa para a quantidade que ele quiser. Daniele, mas o paciente ele não tem dinheiro para levar para... O paciente não tem dinheiro para levar para 6 meses de tratamento. Então, ele pode realmente levar a quantidade que ele tiver dinheiro. Nesse caso, ele pode levar, por exemplo, para um mês, o mês que ele tem dinheiro. Mas o médico prescreveu até 6 meses, aí acabou. Ele tem que ir lá no médico, pegar outra receita, outro termo, para ele comprar novamente. Aquela mesma receita não vale. Antigamente, quando saiu a lei, os médicos aqui da região, eles achavam que ele mandava a receita e o paciente podia ficar vindo na farmácia pegando remédio durante 6 meses. Não pode. Né? O médico do postinho até falava isso para os pacientes. Não, você pode depois ir lá ficar buscando remédio. Aí eu chegava aqui e esse ficava bravo comigo. Aí eu falava assim, gente, não pode, né? Não pode. Eu vou lá conversar com esse médico, ele tá dando uma informação errada, ele não entendeu. Então, assim, se o paciente quiser comprar toda a receita que o médico passou, pode. Se ele comprar uma quantidade menor da receita, aí para ele comprar novamente, ele tem que pegar outra receita. A outra dúvida aqui, bem comum. Daniele, sou farmacêutico substituto. É possível que eu realize as transmissões de arquivos ao SNGPC? Daniele, lá na loja, nossa, já pensou, antibiótico, 344, é muita coisa pro RT, ainda mais tem as outras obrigações. Eu quero ajudar ele, eu posso realizar as transmissões de arquivo do SNGPC? Gente, por lei não pode. Tem até uma matéria do CRF que ele mandou para a Anvisa solicitando que o farmacêutico substituto pudesse ajudar o RT no SNGPC, que fizesse um login, uma senha para o farmacêutico substituto e os dois pudessem fazer o SNGPC, enviar as receitas, fazer a conferência, tudo certinho. A Anvisa falou, não pode. A Anvisa falou assim, não pode, porque fica mais difícil da gente fiscalizar. Então, para a gente fiscalizar, para estar tudo certinho, só o RT vai fazer a transmissão.
Mas aí a Anvisa falou assim, mas nada impede que o farmacêutico substituto, lá no seu programa da farmácia, vai lá e confere todas as receitas pro RT, confere tudo e depois o RT só dá aquela conferência, né, em cima do que o substituto conferiu para ele poder enviar para o SNGPC. Então isso não impede que ele adiante o serviço para o RT, mas realmente ele não pode fazer os envios, né, porque a senha é intransferível tal, e a gente é responsável pelo SNGPC, você é responsável, então não pode fazer.